Olha o Santa que se prepara para o clássico do próximo sábado às 4:30 da tarde, lá no Estádio dos Aflitos. Santa tenta quebrar tabu de não vencer um clássico há 4 anos. Isso em relação ao Náutico lá nos Aflitos. Um abraço, boa noite, Carlos Miguel. Ô Mário, você falou num negócio interessante aí, que é esse tabu, né? O Santa vai pro clássico no próximo sábado e tem um tabu a ser quebrado de 4 anos que não vence um clássico aqui diante dos rivais Sport e Náutico. O último clássico que o Santa venceu foi no ano de 2020. Aliás, venceu os 2 clássicos daquele ano. O Sport, o Santa venceu por 2-1 e o Náutico, o Tricolor, venceu por 2-0. Isso em 2020. De lá para cá, só empate e só derrota. Mas tem gente que não leva em consideração essa questão de tabu, principalmente jogador, né? Porque as equipes mudam, os times mudam, os treinadores mudam. Então, essa coisa de tabu fica mais para a rivalidade entre as torcidas. Por sinal, lembrando, jogo confirmado com 2 torcidas no próximo sábado. São 1.800 ingressos à disposição do torcedor Coral, 10% da capacidade máxima, no estádio Eládio de Barros Carvalho. Aí, Mário, eu vou aqui adiantar um pouco os fatos. No dia 1º de fevereiro, nós vamos ter Santa e Sport no Arruda. Este clássico, que é o clássico das multidões, não está garantido que vai ter multidão, não. Porque a própria federação, essa semana, ao confirmar que o jogo, o Clássico das Emoções, teria as 2 torcidas presentes no estádio, quando o presidente Evandro Carvalho foi questionado sobre Santa Sport e Sport Náutico, a resposta dele foi que, para esses 2 clássicos, vai depender muito da Secretaria de Defesa Social. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque para este clássico de sábado, garantida a presença da torcida do Santa lá nos Aflitos. Para o jogo contra o Sport, não está garantida a presença da torcida rubro-negra lá no Arruda. Vamos aguardar. Daqui até lá tem muito chão pela frente, até porque o Santa enfrenta o Náutico no sábado, na terça-feira da semana que vem enfrenta a equipe do Retrô no Arruda, e aí só no outro sábado, dia 1º, enfrenta o Sport no José do Rego Maciel. Mário. E aí, Diego Eduardo, tabu de 4 anos, vai ter a torcida do Santa no jogo dos Aflitos, dá para o torcedor ter a esperança de que o Santa vai fazer tudo diferente do que não conseguiu nesses 4 anos jogando como visitante lá no campo do Náutico? O bom momento do Santa Cruz tem que ser levado em consideração, Mário. É claro que o jejum incomoda, né? 4 anos sem vencer um clássico, né? Também que o Santa Cruz passa por um período difícil na sua história, mas o momento é positivo. O Itamar Schulli entende muito bem essa situação e vai aproveitar também a instabilidade do Náutico. Então é possível o Santa Cruz conseguir fazer um jogo interessante, mesmo na casa do adversário. Tendo presença do torcedor visitante, aí é um ponto positivo, porque eu considero que o clássico que se preza, tem que ter os 2 torcedores, tem que ter os 2 lados. Quando acontece torcida única, isso significa falência da segurança pública. Já vimos isso em alguns estados, no futebol paulista é assim, no futebol goiano também é assim, torcida única. Isso acaba tirando um pouco o brilho da história dos clássicos. Agora, é claro que vai depender não apenas da Secretaria de Segurança Pública, como também é a questão do torcedor. Nós sabemos que o histórico de brigas durante os clássicos, antes e depois, é algo muito constante, né? É muito forte, infelizmente. Então vai depender muito do que vai acontecer no final de semana para poder, então, a federação decidir se vai ter ou não 2 torcidas nos próximos clássicos. Público do Santa supera a soma de todos os outros times no Pernambucano e fachada pode ficar pronta no mês que vem, Carlos Miguel. Ô Mário, eu não sei se você já tem aí a renda do jogo Jaguar, do jogo do Jaguar que foi agora à tarde. Ainda não tenho não. Mas com certeza não deu 6 mil torcedores na arena você tá em pleno dia de semana. 6 mil? Né? Eu acho que não deu 2 mil pessoas. Se deu 100 pessoas foi muito. Eu assisti o jogo na íntegra, vazia a arena. Pronto. Diante disso, Diego e Mário, vou cravar aqui que o Santa continua com recorde de público em apenas 2 jogos como mandante neste campeonato estadual. O Santa levou nas partidas contra o Petrolina 2-0 e Afogados 2-0
50.285 torcedores. 50.285 torcedores. Se nós formos somar todos os públicos dos demais jogos, excetuando, logicamente, Jaguar e Decisão, que terminou agora há pouco, não vamos bater esta marca que o Santa Cruz tem. Enquanto o Santa levou em 2 partidas 50.285, os demais jogos, foram 13 até agora, 44.735 torcedores ao todo. Então, o Santa superando as expectativas. No jogo contra o Petrolina, 24.001 torcedor. No jogo contra o Afogados, 26.284 torcedores. E aí você falava também da fachada. Já o nosso convidado, que vai ser o Adriano Lucena, que é o presidente da Patrimonial, diz que a intenção é entregar no mês de fevereiro a fachada pronta, uma fachada que está sendo trabalhada com material de acrílico, é um material plástico resistente, inclusive já utilizado, muito comum na atual construção civil, esse material que está sendo instalado ali na fachada do Arruda. A ideia era fazer todo o contorno do estádio, né? Mas não vai dar. Então, o dinheiro só deu para fazer a fachada, mas já está de bom tamanho, porque era uma promessa tão antiga. Quem passou da presidência do Santa prometeu aquela fachada e não conseguiu, né? Concluir o serviço. Agora, essa fachada vai ser concluída, então a expectativa é de que em meados de fevereiro ela seja entregue, possivelmente nas proximidades do aniversário do Santa, que é em fevereiro, viu, Mário? O torcedor fica naquela expectativa de que realmente essa situação da fachada saia do papel, e acredito que agora realmente vai sair, viu, Diego? E não apenas que saia do papel, mas que também seja preservada a fachada, que é uma coisa antiga que já observamos, né? Santa Cruz tem um patrimônio que merece ser muito bem cuidado, o torcedor sabe muito bem disso, e você tem uma fachada bonita, né, para deixar aquela impressão de que está sendo bem cuidado, bem preservado. Isso também chama a atenção para o pessoal que passa pelos arredores, né? O José do Rego Maciel é um patrimônio que não pode ser deixado de lado, não pode ficar com aquele ar de abandono. Eu lembro que nos jogos que eu fui fazer no Arruda, o ambiente é de descaso, né? Fachada descascada, pintura já encardida, precisando ter uma renovação profunda, né? Limpeza, né? Capinação, coisa básica que o Santa Cruz deveria fazer. E agora, com esse projeto de colocar uma estrutura, né, uma fachada moderna para dar um embelezamento maior no Arruda, isso vai deixar, sim, uma impressão muito boa, até porque o Santa tem um calendário mais cheio e o torcedor vai ser muito importante. Como eu já falei, o torcedor merece ser melhor tratado, principalmente no Arruda, mas falo isso sobre todos os estados. Merece ser melhor tratado e começando com uma bela fachada para poder dar aquele toque. Rapidinho sobre campo e bola, Moisés deve ficar fora, Roquene deve ser o titular no jogo de sábado, e a dúvida realmente está com o Matheus Melo, que está também com entorse no tornozelo esquerdo. Se ele não jogar, aí tem as opções do João Pedro, pode ser recuado ali para meia, ou então o Itamar pode colocar um terceiro volante que atue como meia, ou, na pior das hipóteses, estou falando pior porque o Rafinha não está 100% fisicamente, escalar o Rafinha. Mas essa condição aí é muito remota, vamos aguardar porque tem 2 dias de treino.